Olá, bom dia. Eu sou a Isadora, sou doutoranda na UFPEL, universidade vizinha aqui. O meu objeto de pesquisa não é propriamente o Kant, mas eu trabalhei o Kant na graduação, trabalhei um pouco no início do mestrado, depois eu migrei para o Schelling para trabalhar a filosofia da natureza, trabalhei o conceito de liberdade no mestrado. E agora, só que uma parte do Kant me interessa muito, que é justamente a parte da educação e da antropologia. Eu trabalhei na graduação a crítica da razão pura, comecei a olhar esse sistema crítico, mas aí me deparei com o Kant enquanto professor. E eu me interessei muito pelo Kant enquanto professor, porque ele parece fazer uma mediação muito interessante na filosofia. Ele trabalha no sistema crítico, desde a da questão do conhecimento, da divisão, né, do que podemos conhecer, do que não podemos. Mas o Kant, enquanto professor, ele está preocupado com o conhecimento do mundo, com o ser humano na prática. E essa é uma questão muito inquietante para mim, e por isso eu trouxe esse tema para cá, para conversar com vocês mesmo e ouvir um pouco de vocês a respeito de qual é a posição da filosofia no mundo prático, na concepção do ser humano, como nós nos relacionamos com os conhecimentos filosóficos, e não apenas com os conhecimentos filosóficos, mas com os conhecimentos do mundo, de outras áreas. Hoje nós temos muitos recursos do campo do conhecimento, né? Neurociência, a gente conversou ali antes nas outras falas, né? Como nós aplicamos isso? Espero que você não me ache demasiado romântica ao pensar nessas aplicações, mas a minha ideia principal e inicial é essa, e depois eu quero, claro, trazer esse aspecto mais teórico do Kant, que entra aqui na antropologia e na teleologia da natureza a partir da educação. O fim último da minha pesquisa, que ainda está embrionária, e ela é uma pesquisa secundária, é pensar o ser humano a serviço da natureza. Claro, tem um pano de fundo metafísico aqui, mas enfim, a gente vai usar o Kant aqui como uma grande ferramenta para nós pensarmos essas ideias. No escopo teórico aqui, né? Antropologia de ponto de vista pragmático, que é um tratado bem prático, bem ele vai pensar coisas muito terrenas mesmo, né? A ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolita, que é um texto bem pequenininho, mas eu acho extremamente preciso e pontual, né? A psicopedagogia, que vai entrar muito naquela questão do conhecimento do mundo, né? Ele vai justamente tratar a educação e como ele percebe a educação, né? E a crítica da faculdade de julgar, eu vou usar alguns pontos justamente para pensar a teleologia da natureza. Sobretudo a segunda parte, né? Principalmente a segunda parte, ali no parágrafo 83 ao 88, que ele vai pensar essas questões de teleologia da natureza. E aí eu tento conectar a educação como grande fio condutor do sistema kantiano, sobretudo nesse campo da teleologia. Ele vai dizer, bom, para que o ser humano, então, né? Essa é a ideia. E não passa. Do lado baixo. Não tá ligado. Sobe e baixa de novo. Foi. E para lançar luzes nesse Kant enquanto professor, nesse Kant preocupado, né? Que não é a parte do Kant que mais se trata normalmente, né? A gente foca bastante na questão da fundamentação, na crítica da razão prática. E ele tem essa carta aqui para o antigo aluno, Marcus Hertz, que ele fala exatamente desse propósito que eu estou falando agora, né? Que eu acho que, inclusive, a gente pode, de repente, nos inspirar, não sei. Este inverno, pela segunda vez, estou oferecendo um curso em antropologia, o qual pretendo transformar em uma disciplina acadêmica própria. Minha intenção é expor, através dela, as fontes de todas as ciências. Ciências da moral, ou habilidade, do convívio social, dos métodos de educar e governar seres humanos, e assim de tudo que pertence ao prático. Incluo muitas observações da vida comum, de forma que meus leitores terão muitas oportunidades para comparar a sua própria existência com as minhas considerações. E assim, do início ao fim, achar as aulas divertidas e nunca áridas. Em meu tempo livre, estou trabalhando em um exercício preparatório para alunos a partir desse que, na minha opinião, é um muito prazeroso estudo empírico da habilidade, prudência e até sabedoria, que, junto com a geografia física, e diferente de toda outra instrução, pode ser chamado de conhecimento do mundo. Claro, ele fala de geografia física aqui, né, que é uma geografia aplicada aos conhecimentos do mundo mesmo, a relação do aluno com o mundo, como esse aluno da filosofia, esse aluno dele se relaciona com o mundo lá fora. Né? E hoje nós temos aí, como falei, os conhecimentos de neurociência e várias outras áreas para aplicarmos, né? E ele está ali olhando a geografia física, olhando todo aquilo que ele tinha contato na época. Mas a preocupação dele era justamente com essa relação do aluno com como ele aplica, então, esse conhecimento na prática, como ele vive lá fora, né? Isso é uma preocupação que parece muito relevante porque ela está na base de todo o resto.
né? Como nós nos relacionamos com o mundo. Então, Kant, como professor, ele vai nessa direção, e aqui eu acho essa carta muito importante, porque ela lança a luz exatamente nisso, né? Mas é claro que a gente tem um Kant que tem todo um sistema teórico, enfim, né? Justamente nessas 4 perguntas aqui, que basicamente resume o projeto kantiano, né? O que eu posso saber, a crítica da razão pura, 1781, né? Lá onde ele vai dividir o conhecimento. Bom, aqui a gente pode conhecer de fato, aqui a gente não pode, beleza, não podemos conhecer, e agora? Né? E é justamente no agora que eu vou chegar, né? O que eu devo fazer? A questão da fundamentação, a questão da crítica da razão prática. O que é me permitido esperar? Aqui a gente entra ali nos escritos mais da religião, da paz perpétua, e da crítica da faculdade de julgar. A crítica da faculdade de julgar, ela vai abrir um escopo para o pensar, né? Para aquilo que o Kant restringiu na crítica da razão pura. Bom, aqui a gente pode conhecer, aqui a gente pode pensar. Na crítica da faculdade de julgar, sobretudo na segunda parte, a gente vai pensar, então, o que nós podemos pensar. Né? Só que a última pergunta, né, onde desemboca todo esse processo, é justamente o que é o ser humano. Né? E aí, claro, eu vou ficar aqui restrita a essas duas últimas perguntas, né? O que me é permitido esperar quando eu vou trabalhar a teleologia e o que é o ser humano quando eu tenho que trabalhar a antropologia, tudo isso vinculado à educação. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Na questão da antropologia, no prefácio, ele vai dizer, bom, conhecer o ser humano a partir da sua espécie, isso é bem importante, é uma tarefa digna de ser intitulada como conhecimento do mundo. Ainda que a humanidade compõe apenas uma parte dos seres que vivem neste mundo, né? Conhecimento do mundo, a partir do ser humano enquanto espécie. Isso vai ser bem importante depois, justamente quando nós pensarmos na teleologia. O ponto todo aqui não é pensar a educação propriamente até onde nossos olhos alcançam, mas enquanto espécie. Né? O desenvolvimento das disposições. Então, essa concepção é constituída pela ideia de que a totalidade do progresso da civilização tem como foco o benefício do próprio ser humano. Ok, aqui pode ser muito pano para manga. É complicado se a gente falar, o ser humano é o fim último da natureza, que vai ser onde eu vou chegar aí. Mas justamente como, olhando a perspectiva contrária, até que ponto a natureza se interessa pelo ser humano? Por que ele está ali desenvolvendo suas disposições, né? Então, a pergunta que tudo isso nos conduz é para que o ser humano? Vestimum, que é justamente o ponto, né, de destinação, de para quê. Só que, claro, na palavra alemã, a gente não tem uma tradução perfeita para pensar no português. Então, a gente pensa em vocação, determinação e destino. E aí eu trago o Robert Lauren porque ele trabalha justamente uma concepção do que ele chama de ética impura. E aí ele vai olhar para essa parte do Kant, que trabalha o prático, que trabalha o pragmático, né? E aí ele vai dizer, bom, no final das contas, o projeto kantiano ele quer unir essas 3 concepções de destino, né, destinação para onde, né, de determinação e de vocação. Bom, isso tudo para tentar aí lançar luzes nessa pergunta, para que é o ser humano? Aí, então, aí veja, né, na antropologia ele traz essa ideia de a destinação do ser humano é o que define o seu lugar no mundo e o que é o ser humano, né? Então, o caráter de um ser vivo, aqui eu abro a citação da antropologia, o caráter do ser vivo é aquilo a partir do qual se pode reconhecer de antemão a sua destinação. Mas, como princípio para os fins da natureza, se pode admitir o seguinte: a natureza quer que toda criatura atinja o seu destino por intermédio do desenvolvimento adequado de todas as predisposições da sua natureza. Que a gente já vê esse lugar da educação, né? Esse lugar de desenvolver as disposições. Como? Né? E aí a gente consegue perceber o quanto a educação está no pano de fundo de todo esse diálogo, de todo esse pensamento kantiano, né? E na antropologia, logo no começo, ele vai dizer, bom, conhecimento do mundo associado ao conhecimento do ser humano, e aqui associado a esse processo de desenvolvimento das disposições. Aí entra a parte que ela gera um certo conflito, assim. Quando eu me deparei com isso, eu fiquei pensando, justamente porque eu trabalho filosofia da natureza em Schelling, e o Schelling, ele meio que discorda do Kant em alguns pontos, embora seja herdeiro, né? Mas aqui, então, a gente tem a teleologia da natureza, né? Ou seja, qual é o fim da natureza, né? Qual é o fim derradeiro da natureza? E aqui entra o ponto. Porque ele vai dizer, o fim derradeiro da natureza é o ser humano. Complicado. É uma ideia desafiadora, eu diria, né?
Mas, veja, é o ser humano no sentido que ele pode, a partir do entendimento, aquela velha discussão, né, estabelecer fins para si mesmo. E é nesse sentido que a natureza teria interesse com o ser humano. E aí, claro, eu quero tentar mostrar eventualmente, não sei se eu vou conseguir, né, que justamente por isso, aí tem esse pano de fundo de inferências, né, quase metafísicas, enfim, mas é justamente por isso que o ser humano ele teria a incumbência de cuidar desses meios da natureza, né? Porque é ele o que tem condições de possibilidade para usar termos kantianos, né? Então, qual o propósito da natureza com o ser humano? Né? Então, aqui eu coloco, né, que ele entende que o ser humano é o ser central, né, no sentido de que teria incumbência, mas ele não coloca propriamente como privilegiado, né? O ser humano está exposto às mesmas intempéries, às mesmas inundações e todos os dilemas de todos os outros seres. Ele não é um ser especial, né? Ele é somente um membro na cadeia de fins da natureza. É um princípio em relação a muitos fins, para os quais a natureza parece tê-lo destinado em suas disposições, na medida em que ele mesmo os persegue. Mas é também um meio para a conservação da finalidade no mecanismo dos demais membros. É aqui que eu vou tentar demonstrar como, talvez, né, o próprio Kant diria, né, que a incumbência do ser humano está relacionada com esse cultivo da natureza. Não sei, como eu disse, né, eu estou sendo demasiado romântica. Mas em uma ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita, o filósofo sugere que a existência de um fio condutor, um propósito da natureza que o ser humano, enquanto indivíduo, persegue mesmo sem conhecer. Então, todo esse processo de desenvolvimento que a gente vai sendo conduzido seria uma intenção da natureza. Claro, plano de fundo, né, de inferências aqui. Mas isso lá na crítica da faculdade de julgar, né, como um juízo de reflexão, não como um juízo determinante, né, do ponto de vista do conhecimento. Então, aqui a gente tem essa liberdade para o pensamento. Né? Eu não estou colocando como conhecimento de fato, evidentemente. Então, aqui, o desenvolvimento adequado das predisposições da natureza. Aí, agora, entrando nesse aspecto da antropologia, ok, o ser humano está nesse processo de fim da natureza e tudo mais, mas como a gente pode compreender esse conhecimento do ponto de vista pragmático, né? E aí ele vai fazer essa divisão na antropologia de um ponto de vista pragmático, vai dizer, bom, olhando o ser humano, a gente pode conhecê-lo de duas maneiras. Tanto do ponto de vista fisiológico, ou seja, aquilo que a natureza faz de nós, né? A partir das faculdades que nós conhecemos que temos e tudo mais, ele vai dizer também, olha, sobre a pedagogia, a gente não tem consciência, a gente não sabe até que ponto nós podemos ir, porque nós estamos num constante processo do conhecimento das nossas faculdades. Então, mesmo do ponto de vista do que a natureza faz de nós ainda estamos descobrindo. Né? A questão do cérebro mesmo, né? A gente está descobrindo, a gente está conhecendo. E até que ponto? Não sabemos. Né? Só que aí ele vai se preocupar com a antropologia de um ponto de vista pragmático. Ou seja, ok, o que a natureza fez de nós, o que a gente tem conhecimento, e agora, o que fazemos disso? Né? O que o ser humano pode e deve e faz de si mesmo? Essa é a pergunta, né? E aí que entra aquilo que eu falei anteriormente do conhecimento do mundo, né? Da aplicação do conhecimento no sentido prático, que eu usei justamente o Kant como uma ferramenta para pensar isso, e aí que eu quero dialogar com vocês a respeito da filosofia no nosso, né, na nossa sociedade. Justamente porque acaba abrindo um espaço, às vezes, para outras áreas, outros diálogos que são... Enfim, eu acho que a gente poderia conquistar um espaço dentro disso, olhando para esse ser humano pragmático, né? Então, a antropologia pragmática circunscreve as condições de possibilidade do ser humano cidadão do mundo. Aí entra também essa questão de eliminar as fronteiras. Não digo eliminar é muito forte, né? Mas talvez superar em alguma medida as fronteiras do campo do conhecimento. Né? A filosofia talvez seja a área que nos permite olhar os conhecimentos de outro cenário, de outro ângulo, né? Não a partir dos limites, né? Você pode olhar e ter a possibilidade de estudar várias coisas. E essa é uma coisa interessante, porque ele vai dizer, bom, é a partir daí que a gente alcança essa possibilidade do ser humano como cidadão do mundo, eliminando um pouco essas fronteiras, né? Tentando conhecer para além. Possivelmente, que ele falou, associava a antropologia, né, as suas aulas de geografia física. Como eu disse, né, geografia física por causa que era o tempo dele, e ainda assim, hoje a gente pode usufruir
né, do tanto que a gente tem, né, de conhecimento. Então, a concepção de kantiana de geografia física transcende o escopo da descrição do mundo cientificista, visto que possui a intenção de formação para a razão prática. E, portanto, engloba moral e política, trata-se de olhar pragmático para o ser humano no mundo, à luz da geografia, visando a própria formação dos alunos no que tange a arte de viver neste mundo, né? Então, é nesse aspecto que eu digo. Quando a gente pensa, por exemplo, hoje, né, a gente tem a neuroeconomia e um monte de áreas nos ajudando a pensar como nós tomamos as nossas decisões, e até mesmo questionar se tomamos ou não e como tomamos, né? A gente tem um arcabouço muito grande para tentar pensar esses conhecimentos na vida cotidiana. Claro, a minha pergunta aqui é como a gente consegue fazer isso no sentido prático enquanto professores? Como a gente consegue levar essas possibilidades ou até mesmo essa consciência dessa possibilidade? Porque quando a gente se depara com o mundo lá fora, parece que a gente não consegue capturar isso, né? Onde é que está a filosofia? Como nós podemos aproximá-la? Nesse sentido aqui, né? De olhar, bom, a gente tem todo esse cenário, a gente pode talvez tornar a vida melhor, né, a partir disso. Não no sentido de autoajuda, mas no sentido teórico e prático. Agora, como fazer isso? É aí que entra o problema. Eu fico perguntando às vezes para os colegas, né, no departamento, bom, o que você acha da relação da filosofia com a sociedade? Aí eu vou tentando capturar algumas opiniões, assim, algumas percepções, para pensar isso, porque, né, é uma constante busca, também não sei. Então, aqui, como eu falei, uma coisa importante, que todo esse processo de desenvolvimento das disposições, da teleologia da natureza, nada disso tem a ver com o ser humano aqui, o prático empírico, tem tudo a ver com um processo, né, de gerações e gerações que a gente não vai conhecer. Né? O que o Kant está propondo, né, talvez mesmo se a gente conseguir conectar isso com a filosofia da ética dele, é muito a longo prazo, de geração para geração, né? De educação para educação, uma geração educa a outra, e aí a gente vai. E aí, se é um processo constante ou não, né? Na ideia de uma história universal, ele vai falar que a gente vai ter uns momentos mais desafiadores, tal, que não é tão constante, mas que a ideia é que a natureza possa conduzir o ser humano ao desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento das disposições naturais, que estão voltadas para o uso da razão, só acontece completamente na espécie, não no indivíduo. Uma geração educa a outra, como eu estava falando. Aí entra, então, essa questão da educação, né? No sentido até mesmo no campo lá da moralidade, né? Quando a gente fala sobre autonomia, quando a gente fala sobre o uso da razão para legislar as decisões e tudo mais. Bom, é que essa educação, essa razão, ela não nasce pronta, né? Não nasce, ela é um constante processo. A autonomia não é encontrada numa criança, né? E nem poderia. Então, aqui entra também o pano de fundo da educação no campo da ética também, né? Justamente porque a partir desse desenvolvimento da educação você consegue alcançar algum tipo de autonomia de pensamento e talvez uma possibilidade maior de uso da razão. Sem entrar aqui nas discussões do que seria essa razão e de como nós podemos discutir a racionalidade, porque não está dentro desse escopo, né? Mas o ponto é que dentro dos animais, o humano é o único que requer cuidado não apenas em aspectos fundamentais, como o da nutrição e do aquecimento, mas também para que não faça uso nocivo de suas forças. Não obstante, é o único animal passível de desenvolver a própria educação e moldar a matéria do que a natureza fez dele. Ele disse, bom, a criança, a gente tem que estar constantemente cuidando para que ela não se machuque, para que ela não use de maneira equivocada essas forças. E ele faz uma comparação lá com pássaros, mais dizendo que, olha, os pássaros eles já têm um instinto, né? Mas o ser humano ele não tem, ele tem que se desenvolver. Né? E é justamente nesse ponto que entra a questão da antropologia de ponto de vista pragmático e da antropologia nas aulas, né? Esse processo de desenvolvimento. E, claro, levando isso justamente para o campo prático lá fora, né? Porque aqui a gente já está numa discussão filosófica num outro estágio, né? Mas quando a gente olha lá fora e como a gente trabalha a educação lá fora, como a gente pode melhorar, né? Então, a educação, a razão não nasce pronta, então a gente demonstra essa preocupação enquanto professor, dispor métodos de educação e uso prático dos conhecimentos ao alcance do ser humano, razão pela qual defende a denominação desses estudos como conhecimentos do mundo. Esse é o ponto aqui, né? Aí, claro, na astropedagogia ele vai trabalhar mais
pontualmente esse aspecto da educação, né? É um 5 tratado minutos. pequeno. Obrigada. E aí ele vai elencar lá, né, os processos de educação, como poderia ser e tudo mais. Ele diz, olha, no começo é disciplina, né? Então é um trabalho negativo. Você vai tirando os instintos mais brutos de machucar a si mesmo, de tudo mais, né? E no segundo, você tem a questão da cultura, né? Aí você já tem o processo da instrução, dos conhecimentos, da questão, né, da vida mesmo, né? Das coisas mais basilares. No terceiro, você tem a civilização. Aí entra o conceito de prudência também, né? Essa prudência tem a ver com se relacionar com o mundo, se relacionar com as pessoas, conseguir encontrar lugares em que você pode ser bem quisto. Ele vai entender isso como importante para a civilidade, né? E claro, o conceito de Klugheit, né, que é o de prudência, ele é meio complicado, assim, porque você não tem um trabalho do Kant que trabalha exclusivamente sobre Klugheit. Você tem vários trabalhos, vários textos dele, isso aparecendo, mas não tão pontualmente, né? E, por fim, a moralização, né, que seria aquele fim último, derradeiro, lá da vida humana, né? Aí, lembrando, né, de geração em geração, a gente não vai, talvez, alcançar esse momento, que é justamente o último. Mas aqui é o processo de educação dele, justamente pensando todo o resto, e a minha ideia é justamente mostrar como a educação ela é esse pano de fundo para esse desenvolvimento e o quanto o Kant, como professor, estava preocupado com o ser humano e como ele age, como ele aplica os conhecimentos. É isso, pessoal. Na verdade, não é isso, tem mais. Tinha esquecido dessa última. Então, aqui, para uma consideração final, né? O resultado final da antropologia pragmática em relação à destinação do ser humano e a característica do seu aprimoramento consiste no seguinte: o ser humano está destinado, por sua razão, a estar numa sociedade com seres humanos e a se cultivar, civilizar e moralizar nela por meio das artes e das ciências. E por mais que possa ter sua preocupação animal a se abandonar passivamente aos atrativos da comunidade, do bem-estar, aquela economia de energia e tudo mais, né? Que ele denomina felicidade, ele está destinado a se tornar ativamente digno da humanidade na luta com os obstáculos que a rudeza de sua natureza coloca para ele. Aqui as referências, agora sim. Eu abro para perguntas agora. Obrigado, Isadora. Acho bem interessante trazer esse aspecto da teoria kantiana, que eu, pessoalmente, sou completamente leigo. E acho muito interessante pensar numa perspectiva ampliada da obra dele, que é uma coisa que a gente não vê geralmente. A gente vê um hiperfoco em algumas questões mais tradicionais. Acho que acaba passando a imagem de um Kant mais careta do que ele realmente era, assim. Então, eu acho interessante fazer isso. É uma questão bem pontual, não sei se ela é tão importante assim, mas quando a gente pensa a teleologia da natureza, a gente já está pensando a partir de uma perspectiva humana que tende a atribuir teleologia nas coisas. E pensar o ser humano como uma finalidade desse processo teleológico. Eu não sei se consigo articular direito, mas eu tenho uma suspeita de uma circularidade aí que eu não sei se era problemática também, talvez seja um tipo de circularidade inevitável. Mas eu estava pensando, quando estava apresentando, se faz... Mas, o sentido faz, é claro, mas se não tem esse risco de uma petição de princípio, em pensar a natureza como teleológica e o ser humano como uma finalidade útil desse processo. É o que, é claro, a parte de uma perspectiva humana que atribui teleologia às coisas. Né? Uhum. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente parte da perspectiva humana, porque a gente não consegue partir de outra, né? Sim. Então, diante daquilo que a gente percebe, e ele fala um pouco isso na crítica da faculdade de julgar. Ele vai falar sobre isso, mas ele vai, né, desenvolver tudo adequadamente. Ele vai falar, bom, é onde a gente alcança com os olhos humanos. Então, a partir daquilo que a gente percebe, a gente pode pensar, parece que existe uma teleologia. Mas agora, né, dizer que existe ou não, é um recurso de pensamento, é um juízo reflexionante que ele chama, né? Quando ele sai daquele campo da filosofia teórica, da crítica da razão pura, né, para o pensamento. Mas realmente... Inevitável. Sabe? Legal. Obrigado. Obrigada. Ok? Bom, não havendo mais perguntas, então eu agradeço a Isadora